O Mário perguntou, doutora Beth, você disse que a codependência é um transtorno de personalidade, não doença. Mas se for assim, até que ponto podemos mudar e nos recuperar? Será que temos mesmo esse livre-arbítrio para mudar a nossa personalidade? Olá, é um prazer receber você hoje aqui nesse vídeo do programa Doutora Beth Esclarece. E voltando à pergunta do Mário, isso me lembrou de alguns temas filosóficos importantes na recuperação. O primeiro deles é o determinismo. E o que é isso? O determinismo é uma corrente filosófica que diz que todos os fatores são dependentes de uma casualidade, ou seja, são determinados. Simplificando rudemente, significa que não há escolha ou livre-arbítrio. As situações são pré-determinadas e não há espaço ou chance de mudança. O determinismo tem, então, sérias implicações na ideia do livre-arbítrio, porque cada fato no universo seria inteiramente dirigido pela lei. A doutrina considera que todos os fatos no universo físico e, portanto, também na história humana, são absolutamente dependentes e condicionados pelas causas. A questão é que estamos imersos numa cultura que acredita muito no determinismo. Lembra da frase, filho de peixinho, peixinho é? Pois bem, isso é um exemplo de determinismo. E que tal esse outro exemplo? Olha como você me trata, você me fez reagir assim. Ou esse, quando você faz isso, você me tira do sério. Tudo isso também é determinismo. Mas vamos nos ater à codependência. Eu estou sofrendo porque ele me abandonou. E outro melhor, se você me amasse, não faria isso comigo. Todos esses exemplos partem do princípio de que uma causa provoca uma consequência e não há outro jeito, não há livre-arbítrio, ou seja, liberdade de escolha. Existe outra posição filosófica que é a do libertarismo, que seria uma tese oposta à do determinismo, no sentido de que os indivíduos são plenamente livres e só devem ser guiados pela sua própria vontade. Ele parte do princípio de que as pessoas são donas de si mesmas e têm o direito de serem livres. Bem, abrindo aqui um parênteses, antes de continuar o nosso tema, me conta se você está gostando desse vídeo. Se sim, dê o seu like e se ainda não for inscrito no canal, aproveite para fazer isso agora. Bom, fechando parênteses, o que eu percebo na prática com muitos pacientes codependentes é que as duas posições, tanto o determinismo como o libertarismo, não se encaixam na realidade. E sim, uma terceira posição que está aí entre as duas, uma posição de meio de caminho, de que, em certa medida, somos determinados pela nossa história, mas que temos a liberdade de consertar uma boa parte do que aconteceu no passado. E que, por isso, temos um bocado de liberdade para construir um novo jeito de funcionar e de ser, rumo ao novo futuro. Para isso, é importante ter muito claro um princípio de que os fatos que ocorrem são estímulos, mas que entre esses fatos e as nossas respostas a eles, há a nossa possibilidade de escolha de novas interpretações, novas respostas e de novos comportamentos. Se não exercemos essa escolha conscientemente, não assumimos a responsabilidade na nossa vida e continuamos a nos sentir vítimas do passado ou das situações ou das pessoas. Um grande elemento da recuperação é tomar consciência disso e optar conscientemente por assumir nossas escolhas no presente e futuro. Nesse sentido, revisando alguns dos exemplos dados anteriormente, eu diria: quando você me trata assim, eu escolho reagir desse jeito. Ou eu estou sofrendo porque estou frustrada e escolho não aceitar o fato dele ir embora. Olhando desse modo, entre um fato e outro, há o espaço da escolha individual, consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntária, mas é sempre escolha. Mas ainda assim é escolha. Algumas pessoas confundem o conceito de escolha, entendendo que a escolha é sempre consciente e voluntária. Mas esse pensamento se opõe à responsabilidade diante dos fatos. Não, a escolha pode ser inconsciente e involuntária e a responsabilidade é sempre nossa. Independe disso. Se você não assume as suas escolhas na codependência, você não assume a responsabilidade pela própria vida.
pela própria felicidade, e isso fecha a porta para a mudança e, óbvio, para a possibilidade de ser mais feliz. Vou dar outro exemplo de determinismo muito comum na codependência, que é em relação a uma mulher, ou um homem, tanto faz, que tem um filho adulto dependente químico. Esses casos geralmente são os mais difíceis de recuperar, porque essa mãe assume a posição determinista de que a felicidade dela não é possível seu filho não se recuperar, ou de que ela não tem o direito de cuidar da vida dela enquanto ele não mudar, ou que não pode atuar de forma mais firme para que ele assuma a própria vida, pelo risco de ele se perder de uma vez. Em outras palavras, é como se o comportamento insano dele determinasse a infelicidade dela. E isso não é verdade, é a escolha dela. A recuperação da codependência implica em assumir a responsabilidade sobre a própria vida e, ao mesmo tempo, não assumir a responsabilidade por outro adulto que tenha capacidade de escolha. Os conceitos de liberdade e responsabilidade estão completamente interconectados. Então, na codependência, quando entendemos que o determinismo sobre a nossa personalidade pode ser relativizado, ou seja, pode ser abrandado ou diminuído, podemos sim usar o nosso livre-arbítrio e atuar sobre as nossas crenças e comportamentos na direção da mudança que desejamos e precisamos. Agora me fale de você. Qual é o princípio que você tem usado na sua vida? Do determinismo? Do libertarismo? Do livre-arbítrio? Comenta aqui embaixo para eu saber. E se você gostou do vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, dê o seu like e se inscreva no canal clicando no sininho para receber as notificações. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje e desejo que você tenha uma ótima semana. Até o próximo vídeo.